Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro iniciar nossos trabalhos. Solicito que a vereadora Silmara Gontari realize a leitura de um versículo da Bíblia. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derrama sobre a nossa família, Senhor, a sua bênção, hoje, amanhã e sempre. Amém. Regimentalmente convido o senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos para compor a mesa. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Sendo aprovada a ata da reunião anterior, solicito ao primeiro secretário William Godoy que realize a leitura do expediente. Senhor presidente, excelentíssimo prefeito Gilberto dos Passos, senhores vereadores, líderes religiosos que aqui se encontram, assim como os membros das entidades, familiares dos nossos queridos vereadores, assessores da casa, aqueles que nos assistem nas redes sociais, uma boa noite. Expediente de 9/8/2021. Ofício número 13.320 de 2021 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina em orientação sobre os critérios para a contratação de entidades de previdência complementar. Ofício número 61 de 2021 da Gerência de Operações Florestais da Clabin, encaminhando cópia do Plano de Manejo Florestal. Ofício número 73 de 2021 da Câmara Municipal de Papanduva, solicitando mobilização em favor da recuperação da rodovia SC 477. Ofício número 32.244 de 2021 do 3º Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina, solicitando o uso da tribuna para o dia 17 de agosto. Ordem do dia. Segunda votação, projeto de lei número 90 de 2020, que denomina vias públicas. Projeto de lei número 24 de 2021, que dispõe sobre a conscientização dos direitos dos animais domésticos e silvestres nas escolas públicas do município de Canoinhas. Indicação número 207 de 2021, de autoria do edil Marcos Homer, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e à senhora Cátia Liskovski Munhoz, secretária municipal de saúde, estudo para a diminuição do intervalo da segunda dose da vacina Covid-19, AstraZeneca, Fiocruz, conforme proposto no Programa Nacional de Imunização, PNI. É o que continha, presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se tem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Nenhum inscrito, presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se tem vereador inscrito para fazer uso da tribuna. Nenhum inscrito, presidente. Então, nesse momento, eu convido a pastora Maíse Catiane. Eu fiz a pergunta, foi informado que não tinha, por isso que mas o senhor... Tribuna, primeiramente, com o vereador Vilmar Sidowski. Senhor presidente, Gilmar Martins, nobres colegas e amigos vereadores dessa casa, prefeito do município de Canoinhas, senhor Gilberto Passos, Beto Passos, comunidade
que se faz presente, comunidade católica, daqui a pouco deve estar chegando aqui também em nome do Padre Valcir. Quero cumprimentar toda a comunidade católica. Quero cumprimentar a comunidade luterana através da pastora Maíse. Sejam bem-vindos e fica aqui o meu abraço a todas as famílias luteranas. Cumprimentar a comunidade da Igreja Plenitude através do pastor Dila e todas as suas famílias. Cumprimentar os internautas através das redes sociais, as famílias dos internautas, dos canoenses. Cumprimentar a imprensa, tão importante para transmitir, levar o conhecimento, levar a informação. E nesse momento, a toda a imprensa, em nome do Biluca, pedir que a imprensa divulgue esse momento, essa semana, a Semana da Família, que faça um texto, né? Que a imprensa escrita, falada, os sites, enfim, que todos levem uma mensagem da família, essa instituição tão importante para a sociedade do mundo, né? Agradecer à Secretaria de Educação, através da TINHA, prefeito Beto, que está também essa semana fazendo palestras, enfim, tendo atividades voltado a esse tema importante que é a família. Quero cumprimentar a minha família, que se faz presente aí, a Rosa, minha esposa, o Júnior, meu filho, o Lucas, meu neto, o João, meu neto, a Juliana, minha nora, e em nome deles, a todos os meus familiares, que ontem, que foi o Dia dos Pais, que estivemos todos reunidos. E, de uma forma geral, através da minha família, cumprimentar todas as famílias de Canoinhas e da nossa região. Que Deus abençoe e proteja todas. Então, no ano de 2015, eu fui procurado por um grupo de pessoas ligadas à Igreja Católica, as pastorais, onde eles me procuraram no sentido de solicitar e de me expor esse tema tão importante que é a família e que pudéssemos encaminhar para esta Casa de Leis, como vereador, esse projeto. Então, depois de ouvir, de discutir, através do nosso legislativo, da Secretaria Legislativa, a gente elaborou esse projeto, tramitou esse projeto através das comissões, veio para esse plenário, foi votado, foi aprovado, o tema foi amplamente discutido, desceu para a sanção e virou lei. Então, a segunda semana do mês de agosto, no município de Canoinhas, é considerada a Semana da Família, que virou lei, que é a Lei 5.635 de 2015. Pois bem, esse tema, e neste ano de 2021, a Semana da Família está sendo trabalhada entre os dias 8, que foi ontem, domingo, até o dia 14, no próximo domingo. Então, as comunidades, os líderes religiosos, os líderes das comunidades, as pessoas que visualizam a família como um alicerce na sociedade, têm trabalhado e procuram trabalhar esse tema tão importante que é a família. Família, com certeza, é a coisa mais importante de cada cidadão. Vejo que um cidadão que não respeita a sua família, que não convive com a sua família, né, a gente tem e vê que lá à frente ele pode ter problemas. Mas quando ele tem uma família, mesmo que se tenha problema, a família vai estender a mão, vai chamar, vai conversar, vai dialogar, vai achar a forma e a maneira de contribuir e de ajudar com o seu membro da sua família. Família, nós temos a família tradicional,
milenar, a família de sangue, o DNA, né? O pai, a mãe, os filhos, os avós, os primos, os sobrinhos, e aí em diante. Essa é a nossa família tradicional, que lá atrás, há 30, há 20, há 40 anos atrás, as famílias se reuniam mais, as famílias se visitavam mais, as famílias ficavam mais presentes. Nos dias de hoje, não é tão diferente, mas algumas coisas mudou com a TV, com as redes sociais, com a forma de vida, com o trabalho. Lá atrás, muitas vezes a mulher ainda não trabalhava fora de casa. Hoje a mulher faz parte, ela precisa, ela trabalha, ela tem que contribuir na renda familiar. É os dias de hoje, é o mundo de hoje, o que nós estamos vivendo. Temos aquela família que a gente acaba formando no nosso trabalho. Às vezes nós trabalhamos por muitos anos com as mesmas pessoas. E se torna um membro da nossa família, né? Você tendo os mesmos respeitos. Amigos, casais de amigos que a gente convive muito tempo. Então, são as famílias. Aí, com o passar do tempo, as redes sociais, filmes, TVs foram dimensionando até novas famílias. E aqui eu vou falar, e eu não sou preconceituoso de forma nenhuma. Nos dias de hoje, nós vemos casais de homens, casais de mulheres, e não é preconceito, né? Muito pelo contrário. Mas é o que nós temos hoje, o que se vivencia muito nos dias de hoje. Mas aí, está certo? Está errado? Não sei. Eu acho que essa semana é para se fazer essa autoavaliação. Nessa semana é para se discutir isso. Nessa semana é para ser repensado isso. Né? Porque muitas vezes a gente vê aí marido matando mulher, enfim, coisas bruscas, violentas, e isso a gente tem que repudiar. Isso não pode, né? E a gente vê isso na televisão, vê em todo lugar, muito disso acontecendo. Isso nós temos que repudiar. A família tem que estar unida, a família tem que estar junto. O pai, a mãe, tem que conduzir isso de uma forma que todos tenham uma integridade, consigam viver em harmonia, em amor. Né? Nós vivemos hoje num tempo de muita depressão. Lá para trás, prefeito Beto Passos. Também imagino que deveria ter, mas hoje isso está mais diagnosticado. Hoje a gente vê isso com muito mais frequência. Mas também, por um outro lado, nós vemos que tem bons profissionais trabalhando nessas áreas para ajudar. Quem que tem que ajudar nesse momento? A família, identificar e ajudar aquele membro da sua família, levando para um bom profissional, trabalhar ele e auxiliar e ajudar. Então, é importante, muito importante, o núcleo familiar. Isso não pode se desfazer nunca. Mas eu não vou aqui me alongar muito, porque eu sei que os que vão vir posteriormente usar essa tribuna são pessoas que têm um vasto conhecimento e vão discutir e expor esse tema muito bem e com muito mais qualidade do que talvez as minhas palavras. No mais, eu quero dizer que toda família e todo cidadão precisa ter fé, precisa ter respeito, porque quando a gente acredita, quando a gente tem fé e quando a gente respeita, e quando eu falo aqui no respeito, presidente Baiano, esse respeito ele tem que existir sempre, dentro da família, no cotidiano, no dia a dia. E eu
Vou me repetir aqui, muitas vezes eu já tive a oportunidade de falar e já falei, mas vou ser repetitivo, porque eu acho que tudo nós temos que saber até onde vai os nossos direitos e aonde começa o direito do meu semelhante, do meu próximo. Acho que nós temos que visualizar, mesmo que abstrato, mesmo que invisível, mas nós temos que entender que ali tem uma divisa, que ali tem um muro, que ali tem uma cerca, e que até ali vai os meus direitos, mas dali para o outro lado é o direito do meu próximo, do meu semelhante, de uma outra família, mas até ali é os direitos meus. Não posso invadir o direito dos outros, e também não deve se deixar a ser invadido nos seus direitos. Para tudo tem as maneiras justas e corretas para conduzir isso. A partir desse momento que a gente consiga entender isso, com certeza essa instituição tão importante chamada família vai viver de muito amor, de muito carinho, de muita fraternidade. Viva as famílias, viva as famílias canoinenses. Que Deus abençoe com muita luz e muita paz a todas as famílias. Muito obrigado. Então agora nesse momento eu convido a pastora Maíse Catiane Den, da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Canoinhas, a utilizar a tribuna. Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. Amém. Saúdo de maneira especial o presidente da Casa, Gilmar Martins, e em seu nome, demais vereadores e vereadoras da Casa. Saúdo o senhor prefeito, senhor Gilberto dos Passos. Saúdo todas as pessoas que também nos acompanham aqui nesta noite, pessoas que também vieram junto comigo da Igreja Luterana, comunidade de Canoinhas, também comunidade de Marcílio Dias, demais líderes religiosos e pessoas que aqui se fazem presentes. Saudação também especial a quem nos acompanha através das redes sociais. Mais uma vez, nós estamos aqui na Semana da Família. Neste ano, nós lembramos de uma maneira muito diferente e também celebramos isto de maneira diferente. Talvez não como nós gostaríamos, assim como no ano passado, a pandemia nos traz uma realidade diferente. Muitas vezes nós afirmamos, e às vezes isso é do nosso cotidiano, família é um presente de Deus. Nós, como pessoas cristãs, falamos isso e sabemos disso. Diz o refrão de um hino: como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar. Este é o meu tesouro, é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha vida, meu lar. E de fato, todos nós sabemos. Não importa as dificuldades, os desafios, os problemas que nós passamos com a nossa família, mas como é bom ter uma família. Nos últimos anos, em vários momentos, especialmente desde 2016, que eu estou aqui na Paróquia Luterana, em conjunto com a Igreja Católica, nós falamos e construímos conversas, temas
que abordavam especialmente a questão do convívio familiar. Constatamos em diversas conversas que a falta de tempo, a falta dos encontros, das relações entre as pessoas, complicava os relacionamentos, os laços, as vivências, e acabava desencadeando uma série de problemas e desafios no âmbito das famílias cristãs. Isso se percebia entre as crianças, os adolescentes, os jovens, casais, idosos. Mas com a pandemia do Covid-19, nós passamos a viver uma nova realidade. Em 2020 e também ainda agora em 2021, nós temos falado muito sobre distanciamento social. Muitas pessoas e muitas famílias passaram a trabalhar em casa. As aulas, em grande parte, ainda continuam no modo remoto, no modo virtual. As igrejas também, por um tempo, ficaram fechadas, ou então, em grande parte do tempo, foram virtuais. E os encontros também foram limitados. Certamente, o nosso ir e vir está muito diferente daquilo que nós estávamos habituados a fazer e a viver. E agora, uma nova realidade também começou a fazer parte da vida das famílias. E nós constatamos isso, certamente também com a nossa realidade familiar. Se antes se falava em falta de tempo para estar reunido com a família, agora se tinha tempo para estar em casa, para estar com a família. Mas será que isso é bom? Será que todos conseguiram viver em harmonia? Será que de fato todos estavam preparados para viver esta nova realidade? Penso que não. E isso nós também constatamos como igreja. As pessoas não estavam preparadas para estar o tempo todo juntas na mesma casa. O tempo que tanto se buscava ter em família, por vezes agora causa problemas, discussões, desafios. Nem todos conseguem lidar bem com as diferenças. Nem todos conseguem conviver em harmonia. E todos sabemos que também há tantas outras dificuldades, dores e temores que a pandemia trouxe para as realidades familiares. A possibilidade agora de viver este tempo em família, com qualidade, construindo novos laços, reconstruindo relacionamentos saudáveis, nem foi realidade para todas as pessoas. E este desafio permanece. O desafio de construir e reconstruir laços é algo constante na nossa vida e precisa ser assim. E aí nós constatamos também que não é a falta de tempo o problema do convívio familiar ou da realidade que tantas famílias enfrentam hoje na nossa sociedade. O problema, o desafio maior é que as pessoas não se dispõem a viver em família conforme a vontade de Deus, conforme os ensinamentos de Deus, conforme o amor de Deus. Precisamos estar dispostos a nos relacionar. E isso não só na nossa casa, com a nossa família, mas também no nosso trabalho, na vida em sociedade, nas nossas comunidades de fé. Viver em comunidade, em sociedade e em família requer de nós disposição, dedicação, respeito, cuidado, aceitação. E principalmente amor.
E nós estamos carentes disso. As famílias estão carentes disso. As pessoas estão carentes disso. Diariamente nós acompanhamos discursos de ódio, de preconceito, relatos de violências, e a pandemia evidencia isso muito mais. Deus nos convida a firmarmos a nossa vida num alicerce firme, onde também nós podemos viver uma nova vida, uma vida com um propósito. E esse propósito precisa ser assumido por cada um de nós, por cada família. Mas não adianta nós querermos viver esse propósito como família se todas as pessoas não se comprometem com a palavra de Deus, com esse propósito de ser e de fazer a diferença no mundo em que nós vivemos. Compartilho palavra bíblica do Evangelho de Lucas, capítulo 6, os versículos 46 e seguintes. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa. Porém, ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como o homem que construiu uma casa na terra, sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Assim também, cada um de nós, cada família, é convidado a construir a sua casa, a nossa família, com o alicerce firme, com o propósito de servir ao Senhor. E isso nos faz perceber o que de fato importa. Pois assim, com o alicerce firme construído em Deus, mesmo que as tempestades venham, mesmo que problemas e dificuldades sobrevenham a nós, nós estaremos seguros nas mãos de Deus. Viver o tempo que Deus nos concede é dar-se conta que o nosso maior presente é crer e partilhar a vida com outras pessoas. Mas para isso é preciso que cada um de nós se disponha a ser e fazer diferente. Assim, também nós podemos construir e reconstruir laços e relações. O tempo que Deus nos concede é precioso e Ele espera que cada um de nós possa fazer a sua parte. E assim, convido para que a gente possa, como oração, ouvir o hino Tens Meu Tempo. Que assim também possamos nos colocar diante de Deus e pensar no que de fato importa na nossa vida. O que nós queremos fazer com o nosso tempo aqui onde Deus nos colocou. E que a cada novo dia possamos afirmar e reafirmar: meu tempo é um desafio. Meu coração eu te dou, Senhor. Faze o novo em ti. Ti, das nova vida.
das nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz ouvir bem ti. Onde os dores, mágoas e temor me aprisionam, em cativeiro estou. Deus, eu clamo, livra-me do mal, guia cada passo meu. Eis meu tempo, todo em tuas mãos, calmo e seguro estou, por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz ouvir bem ti. Certos dias passam sem razão, pouco tempo resta em minhas mãos. Horas, dias, meses vêm e vão, e pergunto o que será de mim. Eis meu tempo, todo em tuas mãos, calmo e seguro estou, por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz ouvir bem ti. Meu coração te dou, faz ouvir bem ti. Que Deus também possa firmar o nosso coração para que sigamos firmes diante dos desafios que também se apresentam no nosso dia a dia, nas realidades da nossa família. Como Igreja Luterana, somos muito gratos por podermos estar aqui nesta cidade há mais de 100 anos, construindo laços familiares e também com a comunidade e com a sociedade. Que Deus possa seguir abençoando as nossas famílias. E temos gratidão, porque podemos nos envolver também como Semana da Família no município. Gratidão a esta casa que nos acolhe, também ao vereador Sudoski, que nos procurou para mais uma vez estarmos aqui. E como igreja também refletimos sobre ser família neste ano, neste contexto que nós estamos vivendo. Que a bênção de Deus seja presente na nossa vida, na vida de todas as nossas famílias. Que o Santo Espírito de Deus possa sempre nos conduzir para que, de fato, permaneçamos alicerçados no amor e na palavra de Deus. Amém. Desejo uma boa noite bem especial a cada um de vocês, a todas as famílias que também nos acompanham. Das nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz ouvir bem ti. Sofras dores do mundo ao viver. Convido o pastor Odilon Rocha, o pastor Dylan, da Igreja Batista Nacional Plenitude, a utilizar a tribuna. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente Gilmar, os demais vereadores, William, prefeito Beto Passos, as pessoas presentes aqui, as comunidades luterana, católica, a Igreja Plenitude e as demais pessoas presentes aqui, as pessoas que estão aí pela rede social também, o nosso cumprimento. Eu quero agradecer aí o Vilmar, né, pelo convite, de nós podermos estar aqui falando sobre família. E é um tema que eu gosto demais. Eu gostaria muito que todos nós entendêssemos, né, a importância e a dimensão do que é uma família. Que isso fosse muito forte no coração de cada um de nós.
Eu estava vendo a pastora falar, né? E a gente às vezes não tem ideia daquilo que nós temos na nossa mão. O Vilmar também falando sobre família. E eu sei que ali na luterana, na católica, em todas as comunidades, afinal, a maior dificuldade que nós lidamos com pessoas, prefeito, presidente, são questões familiares. Nos atendimentos, em tudo aquilo que nós lidamos com o pessoal, a raiz de todos os problemas, elas vêm de famílias desestruturadas. Então, como é bom esse momento, como é bom nós podermos estar aqui, eu creio que poderia se ampliar muito mais isso, esse trabalho efetivo com famílias, porque eu tenho certeza que se as famílias da nossa cidade fossem estruturadas, a nossa cidade seria completamente outra. O nosso estado, o nosso país e o mundo. Então eu creio que a solução de todos os nossos problemas está em um investimento em massa, pesado realmente em cima das famílias, da reestruturação dos lares. E hoje, quando eu recebi o convite, eu pensei, poxa, o que eu posso levar de mensagem para eles lá, né? E eu lembrei de um personagem bíblico, que é Josué. Josué talvez não seja um personagem muito conhecido, mas ele foi o sucessor de Moisés na conquista da Terra Prometida. E a história de Josué é uma história interessante. Ele nasce como escravo lá no Egito e ele vive 40 anos subjugado a essa escravidão, né? O povo de Israel, ele estava escravo lá no Egito, e esse moço, ele nasce e cresce até os seus 40 anos ali na escravidão. Aí, se você conhece a história, Deus chama Moisés e através de Moisés ele vai libertar o seu povo. Moisés lidera o povo nessa saída ali dessa escravidão. Eles vão para o deserto e eles iriam conquistar a terra que Deus tinha prometido a Abraão muitos anos antes. Então essa conquista, ela queimava muito no coração do povo de Deus, e era um desejo de todos conquistar aquela terra. E eles vão para a conquista dessa terra. E Josué com certeza almejava isso. Mas por causa da incredulidade dos seus companheiros ali, do povo, eles não têm a coragem de ir para a conquista da terra e eles retrocedem. E Josué passa agora a ficar mais 40 anos no deserto. Então já são 80 anos. 40 anos depois de estar no deserto, eles vão novamente e eles creem na promessa de Deus e eles entram na terra prometida, a nova Canaã. A Canaã. E esse homem, ele entra num contexto onde o líder de Israel tinha morrido, Moisés, e passa essa liderança para Josué. Então ele pega, já com 80 anos ali, depois de uma luta de 80 anos de dificuldade, ele pega o compromisso de conduzir o povo para a terra prometida. E não era só conduzir, era conquistar essa terra, porque existiam muitas cidades, reinos ali que precisavam ser conquistados para que eles pudessem dominar aquela terra. E ele faz isso quase a vida inteira, o resto da vida inteira dele. Ele ficou mais 30 anos em Canaã. Então ele estava já numa idade bem avançada, quando ele diz uma das sentenças mais lindas da palavra de Deus. Depois de conquistar a terra, distribuir entre os povos, 30 anos depois de entrar, ele chama todo o povo, ele diz o seguinte: vocês podem servir ao Deus que vocês quiserem, ao Deus dos amorreus, ao Deus que os pais de vocês serviram da além do Eufrates. Aí ele larga uma sentença maravilhosa e diz: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu fiquei imaginando uma pessoa como essa, 110 anos de idade, uma história de lutas, William, de conquistas mais ferrenhas, chegar lá no final da vida dele e dar essa sentença. E eu quero chamar a atenção de duas coisas aqui. Ele diz: eu e a minha casa. Isso me mostra que nesses 110 anos da sua vida, ele não chegou sozinho lá no final da vida dele. Ele não chegou sozinho no momento de glória dele, depois de ter conquistado tudo. Mas chegou ele e a família dele. Muitas pessoas hoje têm sucesso, sabe, prefeito? Mas elas chegam sozinhas. Muitas pessoas, elas lutam a vida inteira. Mas talvez quando elas chegam lá no final da vida dela, e elas olham para o seu lado, elas não veem mais a família dela. Se perdeu pelo caminho. David McKay, ele disse o seguinte, uma frase muito interessante. Ele disse que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso do lar, ou o fracasso da família. Esse homem, Josué, foi um homem de sucesso,
porque ele não chegou sozinho na conquista daquilo que ele tinha como objetivo de Deus, mas ele chegou junto com a sua família. E outra coisa interessante é a sentença: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A pastora falou sobre a importância de nós andarmos com Deus. Jesus, ele falou o seguinte: sem mim nada podeis fazer. O grande problema nosso é querer conquistar sem Deus. Nós não fomos feitos para andar sem Deus, queridos. Quando Deus cria o homem lá no Éden, ele cria para ele o homem. Ele cria o homem para ter comunhão com Deus. Toda a desgraça humana aconteceu quando o homem foi tirado da presença de Deus. Se nós queremos ter sucesso como família, nós precisamos ter Deus nas nossas vidas. Porque talvez lá na frente nós vamos chegar a entender que nós não temos força, que nós não temos capacidade para andar sozinho, que nós sozinhos não vamos conquistar nada. Mas com Deus, e que Deus nos dê a graça de que junto com as nossas famílias nós possamos ter sucesso. Eu creio que se nós chegarmos lá no final da nossa vida e olharmos e termos a nossa família junto, podermos olhar e ver que a nossa família venceu, isso compensa todas as coisas. Não importa o quanto eu conquistei de coisas, importa eu chegar com a minha família lá no final, né? E principalmente a minha família em comunhão com Deus. Isso faz toda a diferença. Então não existe sucesso, queridos, se não for juntamente com Deus. E eu não posso me considerar um homem de sucesso se eu só conseguir coisas nesse mundo. Eu sempre falo para a igreja lá: pessoas valem mais do que coisas. Hoje em dia as pessoas, os homens em geral, têm conquistado muitas coisas, mas têm perdido as pessoas. Isso não é sucesso. Isso é só um sucesso pessoal, uma realização pessoal que dura pouco tempo e que não vai edificar nada. Então não compensa por causa das coisas eu perder as pessoas. Que nós possamos despertar para isso. Que nós possamos despertar para o valor da família e entender o quão importantes são as pessoas que Deus colocou do nosso lado. A família não é um acaso. A minha família são pessoas que Deus colocou do meu lado para que eu possa amá-las, cuidar delas, servir a elas, ter elas do meu lado quando eu preciso. Como é maravilhoso quando você está passando uma dificuldade, você olhar para o teu lado e encontrar pessoas que te amam. E como é triste quando no momento de dificuldade nós olharmos para o nosso lado e não encontrarmos ninguém. A família tem que ser esse alicerce para nós. A família tem que ser esse porto seguro. O nosso lar tem que ser o melhor lugar desse mundo. O lugar onde nós desejamos estar. O lugar que edifica as nossas vidas, o lugar que transmite coisas maravilhosas para nós. Isso é ter sucesso. Ter um lugar para voltar onde você é amado. Eu queria, com a permissão do presidente, fazer uma oração pelas famílias. Hein? Se vocês quiserem ficar sentados, de pé, como quiserem. E eu queria colocar realmente as nossas famílias, né? Dos que estão aqui, os que estão aí nas redes sociais e da nossa cidade. Que Deus possa realmente mudar as famílias da nossa cidade, do nosso estado, afinal, todas as famílias do mundo aí. Amém? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo que estamos aqui. Obrigado por esse momento, Deus, que nós estamos falando de família. E Deus, como é importante a família nas nossas vidas, Pai. E como a família tem algo especial no coração do Senhor, Pai. Eu sei que uma família estruturada, uma família unida que se ama, alegra o teu coração, Pai. Que a nossa família possa ser assim, Pai. Que ao olhar para nós, Pai, olhar para as nossas vidas e para a nossa família, ela possa trazer alegria e um sorriso no seu rosto, Deus. Que o Senhor faça parte das nossas famílias. Que o Senhor faça parte de todas as famílias aqui da nossa cidade, Pai. Porque nós sabemos que toda família estruturada é uma família sadia, Pai. Sadia espiritualmente, sadia emocionalmente, sadia fisicamente, em todos os sentidos, Pai. Que de uma forma maravilhosa o Senhor abençoe todas as famílias nesse mundo, Pai. E que o Senhor faça parte de cada família. Que nós possamos, Deus, viver todos os dias que o Senhor tem proposto aqui nessa terra. Mas possamos chegar lá no final da nossa vida como Josué, vencedor de verdade, conquistador de verdade, alguém realizado e que pode erguer a sua voz diante de uma multidão e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Obrigado, Pai, pela bênção do Senhor sobre as nossas vidas e nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém.
Amém? Obrigado aí pela oportunidade e que Deus abençoe a todos. Nesse momento, desejamos ouvir. Eu convido o padre Valcir Brachello, da paróquia Santa Cruz de Canoinhas, utilizar a tribuna. Uma boa noite a todos. É com muita alegria que estou aqui em nome da nossa paróquia Santa Cruz de Canoinhas. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, todos os vereadores, o prefeito Beto e os que estão acompanhando essa sessão aqui na Câmara. Estender o nosso cumprimento para todos os que acompanham também nas redes sociais. Diante de tantas coisas que já foram faladas, diante daquilo que nós estamos aqui também para falar em nome da nossa instituição, a paróquia, a nossa Igreja Católica, eu quero voltar ao testemunho do meu pai. Sou filho de um agricultor que já há 17 anos partiu para a eternidade. Minha mãe semi-analfabeta, e se eu sou padre hoje nesta paróquia, já completei 30 anos de ministério, é justamente pela origem da qual eu venho, de famílias profundamente trabalhadoras e cristãs. E uma vez meu pai me disse uma coisa que eu guardei no meu coração, né? Ele dizia que para uma pessoa ser feliz, ter sucesso, não precisava muita coisa, porque eu também vivia com muita pouca coisa, né? Agricultor, pequenos agricultores lá na pequena cidade de Salto Veloso, meio oeste. E eu perguntei, pai, o que precisa então? Ser rico, ter bastante terra, o que precisa? Ele diz, não, para uma pessoa ter sucesso, ser feliz, precisa ter, primeiro, uma família. Segundo, ter um lugar para trabalhar, para sustentar a sua família, ter uma razão para viver. E terceiro, ter uma família onde se encontrar, que é a igreja, a comunidade. E a gente veio justamente de uma família de 6 filhos, de uma família que tinha que trabalhar para conseguir o pão de cada dia, desde cedo, de madrugada, e eu aprendi o valor muito ao trabalho, o valor à religião, a valorizar as pessoas e ter esse amor à vida de comunidade, na qual meu pai e minha mãe me ensinaram. Então estou aqui agradecendo a Deus pela família que a gente vem fazendo parte, agradecer a Deus pelas famílias que a gente vem compartilhando, porque depois que a gente sai da família como padre, a gente vai ganhando cada lugar que vamos morando, novas famílias que vão fazendo parte da nossa família maior. E hoje, falando um pouco sobre a Semana da Família, da qual já foi bem esclarecida, eu trago algumas coisas para fortalecer aquilo que é a nossa missão como padre e como líder da nossa Igreja Católica. Se nós pegarmos os documentos da Igreja, a Sagrada Escritura, nós vamos encontrar aquilo que é a coisa mais natural. Nós somos imagem e semelhança de um Deus que nós o chamamos de Pai. E o Gênesis
já descreve muito bem claro. Deus criou homem e mulher. E Deus nos criou à sua imagem. E por mais que alguns talvez não creiam, não admitem acreditar, são imagem de Deus, são filhos e filhas de Deus. E está bem claro que Deus o criou para nós sermos felizes. Nenhum pai quer a gente ser infeliz, nenhum pai quer que passe fome, nenhum pai quer uma filha, um filho desorientado. E nesse documento, Amor à Família, que o Papa Francisco veio convocar a nossa Igreja Católica a celebrar esse ano da família, ele nos diz um parágrafo que gostaria de relatar para vocês. O nosso Deus, que é Trindade, é comunhão de amor. O nosso Deus é família. O nosso Deus, no seu mistério mais íntimo, ele não é solidão, mas é uma família, dada que em si mesmo, na sua paternidade e na sua filiação, a sua essência é família, a essência de Deus é amor. E esse amor, na vida divina, é o Espírito Santo. Concluindo, a família não é alheia à essência de Deus. E por ocasião da convocação do ano da família, que começou justamente lá no dia 19, por ocasião da celebração do dia de São José, o Papa Francisco instituiu mais um documento onde ele apresenta José como aquele que tem o coração de Deus, né? Igual ao coração de Deus. É um pouco ambicioso, né? Mas nós realmente todos nós devemos imitar o coração de Deus como um coração de pai. Um pai que ama, um pai que se preocupa com seus filhos, um pai que não deixa faltar o seu alimento, por isso tem toda a história da salvação. Como Deus Pai se preocupou, como Deus realmente chegando à plenitude dos tempos, Gálatas 15, dizendo, quando chegou a plenitude dos tempos para mostrar o seu infinito amor para com a humanidade, para que ela não se perca, enviou o seu único Filho. E todos nós sabemos que, por mais que seja contraditório, por mais não seja compreensível no mundo de hoje, Jesus deu e continua se doando para a salvação de todos os seus filhos, crentes ou não crentes. Então, o objetivo deste ano da família e nesse mês que a gente, em todas as nossas comunidades, a Igreja Católica, o mês de agosto é celebrado o mês vocacional, é mencionado todas os carismas, as vocações específicas para ser lembrado, rezado e também alertado sobre cada um a sua missão específica. Nós também vivenciamos a partir de ontem na Igreja Matriz Cristo Rei e nas comunidades um grande apelo, mesmo com restrições, para a gente viver melhor essa Semana da Família, que tem justamente 5 objetivos bem claros. Primeiro, o objetivo é difundir o conteúdo do amor à família, estudar e aprofundar e colocar em prática essa grande exortação do nosso líder Papa Francisco, quando ele diz que é preciso fazer e experimentar que o evangelho da família é viver a alegria no coração da vida inteira, né? Nós muitas vezes falamos o evangelho apenas aqueles textos bíblicos, né? Mas que o evangelho vivido na família seja realmente encher o coração para ter sentido a vida toda. O segundo objetivo é tornar as famílias protagonistas da sua missão, famílias evangelizando outras famílias. E a gente vê, já foi citado pelo pastor, a origem da maioria dos nossos conflitos na sociedade, na escola, na comunidade, é justamente por famílias que são desestruturadas. Por isso, meu pai tinha muita razão. Uma pessoa, para ser feliz, tendo uma família
alicerçada nos valores cristãos, nos valores morais, vai aprender a ter trabalho, vai aprender a ter uma religião, vai ter um futuro, isso é, vai trabalhar pelo mundo. Terceiro objetivo é anunciar também que o sacramento do matrimônio, ele é dom de Deus. Não é algo inventado pelos homens, mas o sacramento do matrimônio é dom de Deus e é necessário resgatar esse valor na sua originalidade. Por mais que nós convivamos aceitando e acolhendo famílias que não vivam dentro daquilo que é o conceito do matrimônio, mas o matrimônio é dom de Deus. O quinto objetivo é conscientizar as crianças e os jovens e a descobrir a importância do amor verdadeiro na família, chamada a ser verdadeiramente uma igreja doméstica. A pastora mesmo já falou, né? Nós vivíamos num mundo onde que não se tinha mais tempo, os pais com seus filhos, tudo foi meio terceirizado e cada vez mais estamos vendo terceirizando crianças com 5, 6 meses já tendo que colocar nas creches e tal, ou outras pessoas cuidando. Mas como igreja nós sempre vamos defender essa visão, que a primeira igreja é a família, ou deveria ser justamente a família. Por isso nós temos que alargar esse horizonte, né, para a nossa vida. A evangelização, ela não pode acontecer quando a pessoa dá um passo para dentro de um recinto que seja uma igreja, seja cristão ou não seja, mas que ela possa ser realmente vindo de uma família onde se aprende os preceitos cristãos. Por isso, a Semana Nacional da Família que está acontecendo, para nós cristãos, ela traz justamente esse tema. Queremos falar de uma alegria que brota do coração de cada um, como fruto de fortalecimento dos casais que unem os seus filhos para vencer aqueles que são os obstáculos, as crises, para sustentar a fé, para cumprir a sua missão. Então, nessa Semana da Família, queremos pedir muito a graça de Deus, pedimos a intercessão de São José para que ele interceda por todas as nossas famílias, aqui em Canoinhas, do Brasil afora, e que nós possamos realmente, como eu como padre, você como pai de família, cada líder que está aqui religioso, cada vereador, que cada um de nós possamos ajudar a nossa família a ser essa célula principal do amor de Deus. A gente sabe que não temos no mundo de hoje famílias perfeitas, porque não somos perfeitos e nem viemos querer ser perfeitos. Mas uma das coisas que eu tenho falado bastante nas nossas pastorais e movimentos, insistindo muito, né, que o que está mais faltando em nosso meio familiar é justamente o diálogo e o perdão. Quando se cultivar mais o diálogo e o perdão em nossas famílias, creio que muitas coisas poderão ser justamente solucionadas. O amor que Deus derrama no coração de um jovem, de uma moça, de um rapaz para formar uma família, está no coração de Deus esse plano. Não é para dar errado. Aquilo que Deus escolhe não é para começar e andar 1 ano, 3 anos, 5 anos, e por uma traição ou por uma outra conveniência ou por outros motivos acabar. Deus não faz as coisas pela metade, né? Eu sei muito bem que Ele nos fez para sermos realizados e sermos felizes. Então peço a Deus que essa Semana da Família nós possamos juntar as nossas forças, seja aqui como Câmara de Vereadores, seja os líderes de nossas igrejas, para que nós possamos ter um mundo mais alicerçado nos ensinamentos de Jesus Cristo e ser uma pessoa ou formar pessoas mais sadias e mais felizes. E concluo nesse momento, quem quiser rezar conosco pela Semana da Família, quem puder ficar de pé, convido a rezarmos a oração universal pela nossa família, rezar cada um de nós, lembrando aquelas famílias
que hoje estão desestruturadas pelo Covid-19, que já perderam pai, mãe, filho, irmãos, e que vivenciaram ontem não um dia de alegria, mas de sofrimento. Então dói no coração a gente visitar tantas pessoas que diz, olha, a nossa família não é mais a mesma, né? Ou por um outro motivo de separação, mas hoje queremos lembrar essas famílias que sofrem, principalmente desse ano que passou, que perdeu o pai, ou mãe, ou um filho, e estão sofrendo a perca de um ente querido. Por isso, com fé, convido a rezarmos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Quero aqui agradecer a pastora, o pastor Dylan e o padre Valcir pelas palavras sobre família. Quando fala sobre família, nós ia passarmos a noite aqui falando sobre família e tinha muito mais ainda para falar, porque família é coisa de Deus. Família é o que Deus constituiu. Mas existem muitas famílias que estão destruturadas, mas também por falta do amor de Deus. Tem muitas famílias que sofrem porque alguém dentro dessa família não é como Josué. Nem toda casa serve ao Senhor. Mas estamos aí e Deus é Pai. E por que eu amo Deus? Porque Ele é meu Pai. Eu perguntei para minha filha, por que você me ama? Porque você é meu pai. Isso é coisa, não tem explicação as palavras dessa. Então família é coisa de Deus. Eu agradeço a palavra de cada um de vocês que trouxeram aqui sobre família. Tem muitas pessoas ainda que precisam entender o que é família. Não só ter uma família, mas precisam entender o que é uma família. Mas nesse momento, eu convido o nosso prefeito Gilberto dos Passos para que faça uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, Gilmar Martins, vereador Gil Baiano. Em seu nome, cumprimento todos os vereadores e vereadoras desta casa. Quero cumprimentar nossos líderes religiosos, pastora Maíse, pastor Dylan, também o padre Valcir. Cumprimentar a nossa comunidade, aqui representada pelos senhores e pelas senhoras, e também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Agradecer ao vereador Vilmar Sudoski pelo convite formulado a mim para que estivesse aqui nessa noite, também reforçado pela vereadora Silmara. Muito obrigado por essa lembrança. E nós falamos de vários assuntos e debatemos sobre tudo, mas quando falamos de algo que é do coração, como a família, realmente o amor é o sentimento mais belo e mais nobre que existe, e juntamente com a gratidão. Desejo cumprimentar também o secretário de Agricultura, Célio Galés, que também está com a sua família aqui. Falar algo depois da pastora Maíse, do pastor Dylan, do padre Valcir, falaram aqui com muita clareza, com muito carinho, com o coração aberto, sobre a família.
Tudo que eu falar aqui vai ser muito singelo, diante das mensagens maravilhosas e muito bem trazidas pelos senhores e pela senhora. Eu, em 2012, uma pessoa disse que eu não tinha família. Eu era uma pessoa que não tinha família, vereador Maurício. E o porquê que foi falado aquilo naquele momento? Porque era um momento político, né? E eu não era uma pessoa que vivia com alguém, como marido e mulher, ou como companheira e companheiro, vereador Osmar. E naquele momento eu fiquei profundamente magoado e confesso às senhoras e senhores que perdi a postura, porque me senti humilhado, dizendo de que eu não tinha uma família. E eu tinha a minha mãe, meus irmãos, não tinha uma companheira, mas tinha sim uma mãe que era muito minha amiga, muito minha parceira e que acreditava muito em mim. E que infelizmente, daqui a 3 dias, eu lembro com muita tristeza, o dia mais fatídico, mais triste da minha vida, que foi me despedir da minha mãe, da dona Teresa. E quando fui vereador Vilmar Sudowski, não tinha sessão que a minha mãe não se preocupasse durante toda a tarde ou até no final de semana em alinhar o meu terno, alinhar minha roupa para que eu viesse até essa casa. E o vereador William um dia me enviou o vídeo da minha última sessão como vereador, que eu fiz os meus agradecimentos e pude fazer a minha mãe, porque era a minha família e cuidou de mim e dos meus irmãos como ninguém há de cuidar. Mãe é família, pai é família, irmão é família, filho é família. Todos somos família. Somos uma família de 54.400 pessoas. E quando eu vejo as fotos ao adentrar esse espaço, na Semana da Família, e aqui mais uma vez cumprimento o vereador Vilmar Sudowski pelo grande projeto, porque falar sobre a família é muito importante, é necessário para a nossa felicidade, porque como foi dito aqui, que quando nós alcançamos um objetivo, alcançamos uma vitória e olhamos à nossa volta e está faltando alguém, essa vitória não é completa. Porque eu me recordo da minha mãe com seu chinelinho havaiana, percorrendo as ruas de Canoinhas, vereador Osmar, pedindo voto para o seu filho, para ser prefeito de Canoinhas. E aí quando eu atinjo esse objetivo, eu olho do lado e ela não está. Dá um sentimento de que a vitória não foi completa, não é? Mas a vida é assim mesmo. Nós temos que amar uns aos outros e expressar o nosso amor enquanto as pessoas estão conosco. Porque ontem muitos dos senhores aqui e das senhoras talvez não tiveram a felicidade de dar um abraço e sentir o calor humano do seu pai. Sempre me reporto ao vereador Vilmar Sudowski, que é um dos mais experientes entre nós, porque é avô, está aqui com seus 2 netos, e tem mais alguns, né? Já é avô e tem a felicidade de ter o seu pai e a sua mãe. Uma dádiva, sempre digo ao vereador Vilmar, porque às vezes se perde o pai ou a mãe quando ainda é criança, se perde na juventude, né, ou depois de adulto, e nós nunca saberemos qual que é o momento mais triste, ou a dor mais triste pela perda de alguém. Disse esses dias ao vereador William Godoy que Deus recolheu a sua mãe recentemente, e Deus é tão perfeito que colocou uma família maravilhosa, família da Fernanda que aqui está, que ama
o vereador William Godoy, e tem ele uma nova família. Nada e nem ninguém é substituível. O amor não se substitui, mas Deus, Ele vai consertando as nossas vidas. Então, eu tenho certeza absoluta, senhores vereadores, e nós que vivemos a vida pública e política, às vezes nós sofremos com algumas situações, né? Nos expomos em algumas situações e às vezes sofremos pouco diante do sofrimento da nossa família. Quando é atribuída a nós uma falácia, uma mentira, uma fake news, uma montagezinha, nós acabamos nos habituando, lamentavelmente. Sofremos, mas sofremos pouco diante do que a nossa família acaba sofrendo. Que nós possamos, nesse momento, né, de celebrar a Semana da Família, lembrar que toda família que é bem estruturada é uma família alicerçada, uma família que tem fé. Hoje nós temos aqui lideranças de 3 diferentes religiões. E que bonito ver que cada uma trouxe aqui a sua mensagem e que todas elas se complementaram, porque nós se complementamos, nós se completamos. Então, cada mensagem trazida aqui foi muito importante. E nós vamos celebrar o aniversário da nossa família canoense, 110 anos, no dia 12 de setembro. Em alguns meses estamos trabalhando para entregarmos obras importantes para o nosso município, programas, serviços e também algumas comemorações na área da cultura e do esporte. E também falamos de fazer um culto ecumênico para celebrar a família canoense. Para aqui lembrarmos de que nós devemos dar força àqueles que passaram momentos difíceis. Imaginem, as senhoras e os senhores, que nós, em março do ano passado, imaginávamos, e aí os mais intelectuais, os mais estudiosos, os mais preparados, não sabiam que a pandemia duraria tanto tempo. Imaginávamos, daqui a pouco vai passar, será 3 meses, ninguém falava em 6 meses. Hoje, estamos aqui nós, de máscaras, com distanciamento, com proteção, há 1 ano e meio praticamente, vivendo essa pandemia. Como a vida nos moldou e fez com que nós nos habituássemos às mudanças. Pessoas mais idosas não recebiam os idosos, os filhos, os netos, as famílias não se visitavam, o instrumento mais usado é o celular para fazer as comunicações via vídeo e assim por diante. A vida nos moldou e nos mostrou que ninguém é melhor que ninguém. Todos precisamos uns dos outros. E que pena que, lamentavelmente, aqui em Canoinhas, cerca de quase 140 famílias ficaram órfãos de pai ou de mãe, de filhos, de avós, de irmãos. Essas famílias estão realmente muito tristes, porque antes da pandemia nós tínhamos as perdas e que faz parte dos mistérios de Deus, mas essa pandemia nos impôs esse sofrimento. E talvez um dia, quem sabe, a gente possa entender, mas hoje não entendemos. O que hoje nós podemos fazer é pedir a Deus que dê força a essas famílias que saíram machucadas profundamente pela perda de algum ente querido por conta do coronavírus. Hoje vi os números e são assustadores. Em Canoinhas, quase 7.000 pessoas, quase 140 falecidos, mas chegamos a ter cerca de quase 650 casos ativos sendo tratados. Imagine só, 600 e poucas pessoas. O desespero de não ter leitos nas UTIs, das enfermeiras
não ter, às vezes, força suficiente com a equipe médica para trabalhar tantas horas seguidas, porque as enfermarias também estavam muito cheias. Imagine o desespero de todos. Hoje ainda temos 130 aproximadamente, 136 que estão em casos ativos, mas com responsabilidade, com Deus no coração, com fé, com muito trabalho. E aqui eu quero agradecer, não posso deixar de, nesse momento da família, agradecer a família da saúde, de Canoinhas, de Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Essas pessoas que viraram familiares nossos, porque nos cuidaram, inclusive de nós que tivemos a bênção de Deus, de sermos vitoriosos superando o Covid-19. Essas pessoas passaram a integrar a nossa família. Então, a família da saúde canoense, o meu respeito, a minha admiração, a minha gratidão, porque até nesse momento da vacinação estão trabalhando, às vezes até fora de horário, às vezes no final de semana, para fazer com que essa dose de esperança, chamada vacina, chegue nos braços de todos nós, das nossas famílias. Muito obrigado, vereador Gil Baiano, por essa oportunidade de me manifestar. Muito obrigado às senhoras vereadoras, senhores vereadores. Muito obrigado às palavras maravilhosas do padre Valcir, palavras maravilhosas do pastor Dylan e as palavras maravilhosas da pastora Maíse. Muito obrigado. A família canoense agradece a todas as religiões que sempre estão em oração por todos os canoenses. E que nos nossos 110 anos nós possamos celebrar a vida e as nossas famílias. Um beijo no coração de todos e sejamos felizes. Eu passo a palavra ainda ao vereador Vilmar Sidowski. Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui imensamente agradecer a todos que compareceram, né? A sessão ainda vai continuar, mas quero aproveitar esse momento, fazendo uso da palavra, e agradecer a todos que aceitaram o convite de estar aqui, de participarem, né? E também agradecer a equipe da Câmara, os colaboradores da Câmara, todos, né? Que foram fundamentais para que isso acontecesse, ajudando a montar todo o cenário e estruturar para que nessa sessão nós pudéssemos ter essa sessão tão especial, com um tema tão importante como é a família. E a gente acabou solicitando aos colaboradores e aos vereadores que encaminhassem, né, uma foto de família e tal, e a gente vai passar essa foto agora no telão para que todos possam acompanhar. É bem curtinho, bem rapidinho, e em seguida nós vamos ouvir a música do Padre Zezinho daí, a minha família. Muito obrigado.
Senhor presidente, só transmitir a todos que, do que encerrar a sessão, logo mais, os que quiserem fazer uma foto aqui na frente e nos prestigiar, a gente agradece. É só aguardar encerrar a sessão, tá certo? Antes de nós passarmos para a ordem do dia, eu quero aqui agradecer na pessoa do senhor Vilmar Sudowski, vereador, e todos os colaboradores da casa que trabalharam para que tudo isso acontecesse no dia de hoje. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Tati. Senhor presidente, solicito a retirada da ordem do dia do projeto de lei número 24 de 2021, tendo em vista que utilizarei a tribuna para comentar sobre esse projeto na data de amanhã. Obrigada, senhor presidente. Coloco em deliberação do plenário a retirada do projeto número 24. Quem concorda com a retirada permaneça como estão, contrário se manifeste. Então está retirado o projeto 24/2021. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 090 de 2020, que denomina via pública localizada no loteamento Jardim Dona Marli, sendo rua Professor José Zenildo Plácido, rua Herbert Antônio Sorg, rua Marli Michel Sorg e rua Neuza Maria Sumbrovski, situado no bairro Industrial 1, em Canoinhas. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar. Só para justificar que esse loteamento e os nomes que estão dando-se a estas ruas são de familiares dos ex-proprietários daquela área lá. Então, só fazer a justificativa o porquê do nome dessas pessoas. Muito obrigado, senhor presidente. Esse projeto é de minha autoria e ainda de autoria do vereador Paulo Glinski do ano anterior. Muito obrigado. Muito bem. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto número 90. Passamos aos requerimentos. Solicito a segunda secretária que faça a leitura. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, ao prefeito municipal Beto Passos, às lideranças religiosas que se encontram nesta noite, nessa Casa de Leis, a pastora Maísa, sempre muito bem-vinda, pastor Odilan e o nosso pároco, o padre Valcir. Sejam muito bem-vindos nesta Casa do Povo. Requerimentos 356/2021, de autoria do edil Marcos Homer. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Milton de Souza, gerente interino da Celesc de Canoinhas, solicitando a substituição de um poste na rua José Samuel Schmidt, número 231, pois o mesmo encontra-se danificado e torto, vindo a causar riscos a moradores e transeuntes, bem como a transferência do transformador número 30, que situa-se na mesma rua, próximo à residência 231. Esse encontra-se muito perto da residência. Está em discussão? Não havendo quem quer discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 356 está aprovado. Requerimento 357/2021, de autoria do edil Marcos Homer, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e a senhora Kátia Oliskovski Munhões, secretária municipal de saúde, solicitando estudo para a implementação de cadastro prévio dos interessados em receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, conforme proposto no Programa Nacional de Imunização. Essa medida ajudará no melhor controle de doses, logística durante as aplicações, bem como projeções de novas ações pelo poder público e pelo público-alvo. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem.
Requerimento 357 está aprovado. Requerimento 358/2021, de autoria do edil Marcos Homer. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e a senhora Kátia Oliskovski Munhões, secretária municipal de saúde, solicitando estudo para disponibilização da vacina contra a Covid segunda dose nos postos de saúde, mediante agendamento prévio, desafogando assim as ações de vacinação em massa, bem como trazendo mais comodidade aos contemplados, diminuindo a evasão. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Maurício. Senhor presidente, só gostaria de contribuir um pouquinho a respeito desses dois requerimentos do edil Marcos, onde eu tenho participado como voluntário do esquema de vacinação do nosso município. Na oportunidade, nas diversas oportunidades onde eu estive acompanhando, exercendo meu papel e acompanhando também como voluntário prefeito Beto Passos. Tive a oportunidade de ver a vereadora Zenilda, o próprio vereador Marcos, a Tati, o vereador Sudoski, tomando a sua vacinação, a sua dose de esperança. E contribuindo a respeito das informações que o edil solicita, em virtude de sermos poderes independentes, mas acho que a boa harmonia entre os poderes também é importante. Eu tenho tido um bom relacionamento com o pessoal da saúde. E essa questão onde você solicita ali um estudo de um cadastro prévio, quando se trata da vacinação em massa, ele se torna um pouco mais difícil. A título de conhecimento, o que está acontecendo agora, na semana que vem, será aberto uma sala de vacinação na Policlínica, que irá atingir esse público, esse pessoal que não tem conseguido acompanhar essa vacinação em massa em drive-thru, e esse pessoal que, por virtude, estejam dentro de alguma classe distinta, onde seja o caminhoneiro, onde seja o profissional que não pôde estar presente naquele dia da vacinação. Então, já a partir da semana que vem, terá essa sala de vacinação na Policlínica. Inclusive, o horário será estendido até as 19 horas, para que todas as pessoas possam ser contempladas com essa dose de esperança. Não poderia deixar aqui também de parabenizar o presidente Gilmar Martins, o pessoal do cadastro, em nome da coordenadora Thaisa. Não poderia deixar de agradecer também ao pessoal da logística, em nome do Coronel Mário, aos agentes de trânsito, em nome do Anderson Melo, ao pessoal da PM, mas em especial ao nosso prefeito Beto Passos e ao vice Renato Pique, por disponibilizar toda essa estrutura para uma coisa jamais vista, que é poder contemplar toda a comunidade canoense de uma forma rápida, segura, mantendo o distanciamento, um certo conforto. É lógico que quando você trata de um esquema de vacinação onde eu presenciei, prefeito Beto Passos, de nós vacinarmos numa única manhã quase 3.000 pessoas, pode ocorrer até um certo período de espera. Mas tenho certeza que a grande maioria que tem acompanhado a vacinação e tem ido lá tomar sua dose de esperança, está contente, está grata, porque ele tem corrido de uma forma organizada. Cada etapa tem sido uma superação, até a própria questão do trânsito. Os estudos estão sendo realizados após cada etapa de vacinação. Então, parabenizo em nome da secretária Kátia, todo o pessoal da saúde, seja ele o pessoal da limpeza, os motoristas, as enfermeiras, que têm trabalhado de uma forma muito ampla e muito dedicada. Realmente, eu só me coloquei à disposição porque acho que tenho feito um bom serviço acompanhando e
e realmente vendo o que está acontecendo com o nosso município. Que as pessoas estão realmente correndo detrás da dose de esperança. Temos uma certa dificuldade na segunda dose, realmente, talvez seja esse o questionamento do senhor, onde nesse sábado tínhamos algumas doses ainda disponíveis, mas o público não compareceu. Então, isso justifica o estudo que o pessoal tem feito, por isso essa sala será aberta já na semana que vem. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Romer. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, cumprimento a todos da mesa. Também cumprimentar o público, né? Hoje a gente aprendeu bastante, né? Então, realmente a gente vem aqui com uma fala direcionada e hoje a gente foi direcionado, né? Muito obrigado por esses momentos de sabedoria. Justamente o debate em torno da segunda dose, ele é realmente de âmbito nacional, né? Então, quanto mais a gente abrir portas, menos o povo foge pelas janelas, né? Então, seria essa a nossa colocação, haja visto que a gente não possui informações, no caso, privilegiadas. Também gostaria, após essa minha fala, que todos nós fizéssemos um momento de silêncio em nome de uma perda, que é a do jovem Jackson, que vai ser comentado logo após. Um menino que tinha tudo pela frente, mas que Deus o chamou. Então, a gente pede que, aproveitando que tem essas pessoas tão próximas de Deus, que nós façamos esse minuto de silêncio, né? Algo que chocou bastante nós aqui. E eu creio que a oração de vocês vai conseguir ajudar, dar um pouquinho de conforto a essa família tão sofrida nessa parte estrutural, mas que agora perde mais um membro. Seria isso, senhor presidente. Muito bem. Está em votação o requerimento. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Requerimento 358 está aprovado. Requerimento 359/2021, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, solicitando que encaminhe a esta Casa de Leis cópia do contrato entre o município de Canoinhas e a Casan. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Requerimento 359 está aprovado. Requerimento 360/2021, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja registrado nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento do infante Jackson Henrique da Maia Maciel. Por se tratar de voto de profundo pesar, a mesa defere automaticamente. Mais algum requerimento, vereador? Nada mais, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito o primeiro secretário informar se tem vereador inscrito para falar sobre as matérias pessoais. Senhor presidente. Com a palavra, vereador William. Bom, senhor presidente, aqueles já citados aqui no protocolo, aos familiares que chegaram após as explanações, aqui em especial quero verbalmente citar, já que não estavam nas fotos,
os meus familiares, Maria Fernanda, minha namorada, o Lauro André, meu primo mais famoso, o Davi, meu primo mais fofo, e a Solange, minha prima, mãe do fofinho, que aqui representam a família que eu tanto amo. Infelizmente, hoje não está aqui a minha mãe e a minha tia, estão do lado de Deus, mas tenho certeza que graças aos pedidos delas, enquanto aqui estavam, hoje estou aqui, podendo representar minha comunidade e ouvi-los e repassando para a nossa comunidade tudo aquilo que a gente, juntamente com a minha família, a gente sonhou, que era poder trabalhar pelo nosso povo de Canoinhas. E quero ainda reforçar alguns dados e explanar em relação à vacinação aqui do nosso município, como muito bem colocou o nosso vereador Maurício. A nossa vacinação ela está indo muito bem no nosso município. Inclusive, me recordo que há um tempo atrás o nosso prefeito Gilberto dos Passos deu entrevista para a NSC, mostrando a forma que a nossa vacinação está caminhando e a condução através do drive-thru, que muitos municípios também têm assim feito, mas nem todos têm feito. E hoje a gente tem em Canoinhas quase 33 mil pessoas vacinadas com a primeira dose. E precisamos caminhar em relação à segunda dose, e todas as ferramentas e os aparatos necessários eles têm que ser usados. Então, fico feliz com essa notícia que o senhor trouxe, vereador, em relação a essa porta, como muito bem citou o vereador Marcos Homer, que se abre. E nós aqui que estamos representando a nossa comunidade, assim como cada um dos senhores, a gente os convida a conversar com os seus, a explanar a importância de tomar a segunda dose, pois só assim será possível a gente sair dessa pandemia e deixar esse 1 ano e meio para trás com muita dor, com muito sofrimento, com pessoas que aqui não estão. Na minha frente aqui tem 2 pessoas que infelizmente me deixaram por causa da Covid. Porém, a gente precisa caminhar e continuar a nossa vida com tudo aquilo que a gente sonhou, com tudo aquilo que a gente sonha, que a gente almeja, e para isso a gente precisa vacinar. Infelizmente, eu vejo um movimento, inclusive internacional, contra a vacinação. Esse final de semana, a França saiu nas mídias em relação a isso. Infelizmente, muitas pessoas contrárias à vacinação, mas é de suma importância. É a única solução científica que nós temos. E nós devemos seguir a ciência. Me recordo que uma vez num discurso o prefeito colocou que ele é prefeito, gestor, administrador do nosso município e não cientista, vinculado à parte das vacinas. E principalmente para que pudesse travar, né, essas mortes e todos esses casos que nós temos de Covid. E foi muito feliz nessa fala, pois assim como o senhor colocou, eu também. Eu não estudo para isso, mas nós temos pessoas que estudam para isso e elas nos trazem que a única coisa que resolve é a vacina. Então a gente tem que reforçar isso. E ainda quero usar minhas explicações pessoais para retratar algo que fiquei muito feliz aqui no nosso município. Eu pude levar os meus materiais reciclados para o projeto Ouro Verde e constatar no ato que ele está dando muito certo. Muitas pessoas indo até lá, levando os seus materiais reciclados e trocando por alimentos saudáveis no nosso mercado municipal. Ainda na semana passada eu fiz um requerimento em relação ao mercado municipal, nesse sentido, para que a gente possa, junto com as informações que virão através da assessoria do prefeito, contribuir para que esse programa ele ganhe mais força, para que ele ganhe mais engajamento, e esse programa, que é uma política pública que vai incentivar muito a sustentabilidade e o desenvolvimento do nosso município, pois ele está angariando pessoas para a aquisição de materiais saudáveis, de alimentos saudáveis lá no mercado municipal, que essas famílias elas possam crescer e se desenvolver a cada dia mais. E aqui eu expresso minha alegria e parabenizo ao secretário Agostinho Machado, que deu start a esse programa,
e eu pude ver que ele realmente funciona. Então, inclusive, convidar todos aqueles que ainda não foram até lá levar o seu material reciclado, que levem, que reciclem e que possam fazer parte desse movimento que vai ajudar a salvar nosso planeta, que é a reciclagem. Ela é um programa muito importante, que é um programa de formiguinha, mas que ele faz toda a diferença num contexto geral. Somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Se todos nós, 7 bilhões, formos conscientes e reciclarmos, a gente vai fazer do nosso mundo um mundo ainda melhor. Obrigado. Quero aqui deixar registrado também a presença do secretário de Agricultura, ex-vereador desta casa, Célio Galeski, juntamente com sua esposa. Quero agradecer a presença de todos, em especial a presença e as palavras ditas pelos representantes das igrejas, a pessoa da pastora Maísa, o pastor Dilon e o padre Valcir. Em especial, agradecer a Deus por mais um dia que nos tem concedido, de ter essa oportunidade de estar aqui, ouvindo o que vocês nos têm nos dito, que palavra de vocês, mas que vem do coração de Deus para os nossos corações. Nada mais vindo a tratar, declaro encerrada esta presente sessão, marcando outra em regime ordinário para o dia 10, amanhã, terça-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.